Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Acho que está alto, né? Então, estamos no nosso culto hoje. E as razões para estarmos aqui. E eu espero que você esteja bem tranquilo com relação a isso. Eu quero agradecer ao Antônio Augusto, ao Gustavo, Natan por nos ajudarem hoje no culto. Obrigado, gente. Amém. Espero que vocês voltem. Amém. Aleluia. E você que nos vê pela internet, que Deus te abençoe e que você também possa aproveitar o nosso culto, como certamente eu tenho até aqui. E quem sabe, né, você pode estar conosco aqui em alguns dos outros momentos que vão surgindo. Nosso assunto hoje está lá no nosso livro de Números. Todo mundo adora ler a Bíblia e gosta muito do livro de Números. Não sei por quê. Porque tem muitos números, talvez. A verdade é que Números tem muitos detalhes, tem muitas famílias, muitas pessoas, e a gente acaba perdendo um pouquinho do prazer de ler às vezes. Capítulo 21, nós vamos ler os versos de 1 a 3 como introdução, e depois a gente vai trabalhar nos versos de 4 a 9. Esse efeito que Deus causa em nós, em termos de igreja, e a gente se torna um igrejado, né? Não se ofenda se alguém falou que isso é ruim, porque não é. Para o mundo, se você tem a igreja como uma referência sólida e altamente capaz de mudar seus dias, se você tem esse processo acontecendo em você, então você é fanático. É o mundo que diz isso, né? Eu não sei, o seu testemunho talvez, não sei se está bom, mas na verdade eu sei que você sabe, né? O quanto o seu testemunho é bom ou não. Isso pode ajudar ou atrapalhar. Às vezes alguém que tem um péssimo testemunho é um crente assim, igrejadamente fiel. E talvez ele chegue em alguns momentos que cria essa insegurança, mas na verdade a igreja é boa, porque ela vai trabalhando na sua vida, independentemente de que momento você está vivendo. O ruim é que o crente verdadeiro, se não vai, é meia boca, né? Aquele sujeito que você convida para qualquer evento, no domingo, quando ele deveria estar na igreja, por exemplo, ele vai, então, e não tem jeito. Então, se você ficou nesse conflito entre o fanático e o meia boca, não tem jeito, você não vai amenizar, não. Tá bom? Então, eu prefiro que a gente consiga, então, viver o Evangelho de uma maneira profunda. Versos 21, capítulo 21, versos de 1 a 3, diz assim: ouvindo o cananeu rei de Arade, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma, que significa lugar de destruição. Então, esse povo é o mesmo povo que saiu do Egito. Eles estão naquele momento de ir na direção da terra prometida, e agora no caminho eles vão encontrando, né, seus adversários. E há uma segurança de que Deus está presente, né? E é real, né? Então, não sei se você gosta do presidente ou não,
né, o nosso presidente Bolsonaro. Você pode gostar ou não gostar, mas ore por ele. Se você é um cristão, para ele facilitar a nossa vida. Amém, irmão? Não importa se A, B, C ou D, qualquer presidente do Brasil, você e eu vamos orar por ele. A partir do momento que ele é presidente, acabou a conversa e nós vamos orar por ele. Eu quero só fazer aqui uma comparação de que, tão real quanto Bolsonaro é e nos afeta nas suas decisões ou nas faltas dessas decisões, para o povo judeu, este momento da presença de Deus é real. E não mudou, irmão. Deus ainda é real, amém? E Deus pode mudar a sua sorte, a minha sorte, quando Ele quiser. A sorte desse país, a sorte desse planeta, e aí vai. Porque Ele é real, eu não posso deixar isso de lado, imaginando que Deus ainda não é presente, porque Ele é presente. Agora, será que a gente muda? Será que nós mudamos? Será que a gente é capaz de ignorar a Deus? Vamos ler no verso 4 e 5, diz assim: então, partindo do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Esse pão vil que eles estão falando aqui é o maná. Aquilo que eles vão falar lá na frente, que é pão dos anjos, agora é pão vil. Como é que alguém consegue mudar de uma hora para outra isso? É lógico que há um espaço aqui de tempo, mas eles acabaram de pedir a Deus para que fossem capazes de aniquilar os seus adversários, e de repente eles estão agindo como se Deus não existisse. Não é meio que absurdo um troço desse? Será que a gente entra nessas roubadas também? Será que você já orou tanto para Deus tratar uma situação e Ele tratou e resolveu e você ficou feliz, e agora você está dizendo: Deus não tem preocupação com nada, Ele não me atende, ou aquilo que eu quero Ele não trata? Por quê? Porque a gente tem essa incapacidade, às vezes, parece que a gente tem um problema cerebral, né? Essas mudanças de humor. Primeiro ponto nosso aqui é que a impaciência do povo gera atitudes divinas. A impaciência do povo gera atitudes divinas. Nesse texto que Moisés narra, o Senhor tipifica profeticamente o seu filho Jesus. Lá na frente, pouco antes da morte, Jesus vai falar: assim como levantar a serpente no deserto, vão me levantar no madeiro. E todo aquele que olhar vai ser salvo. Hoje, quando você tomar a ceia do Senhor juntos, não tira de perspectiva essa visão. Agora, lembra, os israelitas, eles entram em contradição e lançam dúvidas a respeito de Deus. Quando Deus promete uma bênção aos seus filhos, você não pode ter dúvida. Deus vai cuidar de você, vai cuidar de mim, vai cuidar de nós. Por quê? Porque Ele não é ser humano para mentir, amém? Ponto. Se a gente não tiver essa base na vida, se isso não for uma referência absoluta para nós, a gente vai ser um navio à deriva, sem porto para aportar. Vamos sofrer. A Bíblia vai falar que qual deve ser a principal decisão na vida do homem. Lá em Deuteronômio fala para a gente escolher a bênção ou a... Quem escolhe? Você escolhe a sua, graças a Deus, né?
A gente só faz a nossa parte. Embora como igreja a gente pode criar um momento de maldição ou de bênção para nós, porque tomamos e fizemos a decisão certa. Então entendemos que bênção é ouvir a voz de Deus. Infelizmente, isso é resultado de tempo. Não sei onde você está nesse seu momento de vida, e não tem nada a ver com idade, né? Mas de tempo com Deus e de ficar de olho nas respostas de Deus e como é que você consegue conversar com Deus, entender Deus e tomar as decisões que Deus quer que você tome. É interessante, né? Ainda assim há uma inconsistência aqui. Eles estão com dificuldade de aceitar a direção de Deus. Então surgem as serpentes. No verso 6 diz o seguinte: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Eles foram mordidos e morreram. Mas antes das serpentes aparecerem, essas víboras rastejantes, eles já haviam sido picados por outras serpentes. Primeira serpente, a serpente da impaciência. O que é isso? É a gente não ter paciência para esperar Deus fazer o que Ele disse que ia fazer, no momento que Ele disse que ia fazer, para o nosso benefício. Lembra-se, muitas vezes eu peço alguma coisa, se Deus atendesse de maneira imediata, eu não teria crescido, eu não teria aprendido. Eu estou aprendendo com os devocionais diários a receber críticas. E tem gente que fala umas coisas para mim assim que dá vontade de chorar. Eu imagino os políticos, né, que são achincalhados, né? Mas eu tenho que ter paciência. E eu, sinceramente, a maioria das pessoas que escrevem assim para mim, eu não respondo. Por que eu não respondo? Porque se ela disse o que disse, ela não entendeu o que eu disse. Ou pensa diferente. Se não é minha responsabilidade aquela pessoa, então não vou me desgastar tentando ajudar. E para algumas pessoas eu escrevo: olha, podemos conversar pessoalmente sobre esse assunto. Pergunta se alguém veio conversar pessoalmente comigo. Nenhuma. Serpente da impaciência, falta de perseverança, de continuidade, de ver Deus agir no tempo. É fácil? Não. Agora, nem sempre o tempo de Deus e o seu tempo, o nosso tempo, vão coincidir, vão ser a mesma coisa. Às vezes são. Mas o Senhor tem o tempo certo para tudo. E eu preciso entender isso. Porque isso vai minando a minha capacidade de continuar olhando para a fé, olhando para a cruz, para que eu consiga continuar crendo. Segunda serpente é a serpente da desconfiança. O texto está falando: clamaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos trouxeste para morrer nesse deserto? Que absurdo, né? O povo deixou de acreditar na bondade de Deus, deixou de acreditar que as promessas iriam se cumprir. E quando a gente deixa de confiar, deixa de obedecer. Esquecemos que obediência traz bênção. Terceira, talvez a pior serpente aqui, é a serpente da murmuração. O que essa serpente faz? Ela cria uma instabilidade. Como assim? Eles começaram a falar: estamos fartos desse pão miserável. Para quem que eles falam? Falam para Deus, falam para Moisés. Mas antes disso falaram com quem? Uns com os outros. Foram
foram influenciando aquela comunidade de mais de 2 milhões de pessoas a respeito disso. Murmuração, irmão. Por mais que você se sinta mal com alguma coisa, não entre nessa escalada, que isso é veneno. Você não vai estar 100% satisfeito com tudo, nunca. Sempre alguma coisa podia ser melhor, amém, irmão? Até você podia ser melhor, até eu posso ser melhor. Mas a gente não olha para nós. A gente fica olhando para os outros. Tão miserável era o maná, o pão do céu. Quanta ingratidão! E nós estamos vendo um evento passado, mas que é uma consequência presente, que eu e você precisamos tomar cuidado para não entrar nessa. Não foi eu que contei, eu li. Foi a 11ª vez que o povo murmurou no deserto. Já era uma constante. O povo murmura. Murmura porque a água não está gelada ali. Alguém esqueceu de ligar lá o trem. Murmura porque a cadeira não está tão confortável como poderia ser. Murmura porque eu cheguei no horário e o culto não começou. Murmura porque... E aí eu posso acrescentar um monte de coisas. E murmurar ir no ouvido do irmão vizinho e tentar carregar ele para o seu lado para murmurar também. Às vezes eu já ouvi, tenho quase 40 anos dentro de igreja, e já ouvi murmurações assim que são infernais, é coisa do diabo, querendo desconstruir a graça de Deus, que às vezes até sem perceber que está fazendo isso. Fazendo comentários, coisas que eu ouvi, ou querendo dizer para o outro que ouviu uma coisa que nem foi dita necessariamente. Ao invés de clamar, eles reclamaram. Falaram contra Deus e não com Deus. Depois disso tudo, Deus aponta uma saída. O verso 7 diz o seguinte: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. As pessoas estavam envenenadas, infelizes, mas tem saída para eles e para nós. Sabe de uma coisa? Nós quase clamamos a Deus para fazer de novo isso, né? Deus, coloca serpentes abrasadoras na nossa igreja. A gente quer que os outros morram, né? Não fala a verdade. A gente nunca está pensando que é a gente que vai morrer, né? A gente fica achando que essas serpentes sempre são para os outros. A gente gostaria de ver irmãos, crentes, sendo mordidos por uma serpente e morrendo. E a gente vai achar que nesse momento pode ser qualquer um, menos nós. Às vezes a gente tem vontade. Não vai dizer que você nunca pensou nisso. Eu já pensei. De que Deus podia fazer uma limpa no povo dele aqui nessa terra, colocando serpente, eu quero ver quem que sobra. Mas de repente nem eu sobro. Eu estou me achando. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou um ser humano e você é também, e nós estamos olhando para seres humanos aqui que estão sendo testemunhas vivas de uma ação divina. E as situações que estão sendo colocadas por causa de uma ação humana, que não enxerga Deus mais. O Deus é o Deus do jeito da lâmpada, esfrega, faz o desejo, ele resolveu, sai fora, até o próximo desejo, se não fizer, desce além.
Qual é a saída que Deus dá? Ele salva pela dor do arrependimento. E eles falam: Moisés, ora ao Senhor, ora para que Deus tire essas serpentes daqui, para que ninguém mais morra. E olha, eu vou dizer que naquele momento era sentido, era verdadeiro. Por quanto tempo? Lição: no deserto o povo de Israel murmurou porque falta pão e água, e muitos desejaram morrer ali ou voltar para o Egito. Por isso Deus então envia serpentes venenosas para picar o povo rebelde, e muitos começaram a morrer picados das serpentes. E então eles pedem para Deus, pedem para Moisés orar ao Senhor para que as serpentes fossem afastadas. Para quê? Para continuar murmurando. O outro motivo, talvez. Engraçado como a gente é a mesma pessoa, né? Agora aconteceu uma coisa que não se esperava. Moisés orou e Deus respondeu. Mas o Senhor não afastou as serpentes, porque não ia resolver o problema principal. Qual era o problema principal? A rebeldia, a murmuração. Esse era o problema. Isso é um povo desobediente. Quando a gente está lendo um texto como esse, eu estou fazendo esse contato, porque Jesus fez, né, com o próprio Cristo e a sua cruz. Você consegue perceber o quanto isso é a mesma coisa? Deus podia ter chegado e soltado o decreto: ninguém morre mais daqui para frente, mas Ele não fez isso. Deus manda que Moisés fizesse uma serpente de bronze. Verso 8 diz o Senhor a Moisés: faça uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Deus manda fazer a serpente de bronze, coloca na ponta de uma vara, de uma madeira, para que quando fosse levantada no meio do povo, todos pudessem olhar para a serpente de bronze, a fim de serem curados e salvos da morte. Interessante. Nessa nossa caminhada pelo deserto do mundo, a gente vai se deparar com situações e problemas. Fome, sede, dificuldade com as situações da vida. Agora, tudo que tem passado, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é resultado da própria rebeldia contra Deus. É claro que Deus vai agir na nossa vida em alguns momentos para ensinar a gente, e é para nós crescermos, e a gente tem que saber a diferença entre provação e tentação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pois é o que o homem tem encontrado na vida, né? Porque o veneno do pecado invade o seu interior e nos leva à morte. E muitos pedem para continuar vivendo, né? Especialmente esses famosos, os ricos, eles querem continuar vivendo para continuarem pecando. Mas Deus não deixa que isso aconteça. Deus toma providência, mas no sentido de resolver os sérios problemas da humanidade.
E dentro deles é a maldição do pecado. Jesus vai para aquela cruz, não para ser adorado como um profeta, mas ser visto como a resposta para a vida e para a morte. Ele se entrega, e você lembra daquela conversa entre os dois ladrões, sei lá se era ladrão, não, né? A Bíblia não diz se eles eram ladrões, mas eram pessoas que estavam sendo ali colocadas na mesma situação que Jesus, talvez assassinos, não sei. Mas um deles diz assim: Jesus, se você é Deus mesmo, desce daí, rapaz, se livra e livra nós. Se você é Deus. Os dois viram a mesma coisa. Os dois estavam diante do mesmo homem. Os dois conheciam a mesma história. O outro diz: olha, rapaz, nós sabemos o que fizemos, mas ele não tem culpa. E fala para Jesus: me leva contigo, que eu esteja com você. E Jesus fala: hoje mesmo, estará comigo no paraíso. Não é amanhã, depois, quando a luz acabar, quando a energia elétrica for desligada, né, como alguns creem, mas hoje mesmo. Porque Jesus naquele momento estava assumindo a dor do pecado e quebrando a maldição do pecado sobre nós. Eu quero concluir antes da ceia dizendo o seguinte: quando Jesus ele é levantado na cruz, ele é levantado para que se creia nele. Aquela serpente, ela não foi colocada lá para ser vista. Você fala: não, mas foi colocada lá, o texto diz, para que todo aquele que vê. Não, porque tinha que crer. Deus estava querendo quebrar a rebeldia daqueles homens, e não era por uma visão aterradora que eles iriam mudar, mas pela fé de que aquilo era a resposta para o pecado deles, para a ignorância deles, para a desobediência deles, para a rebeldia deles. Quando nós estivermos tomando a nossa ceia aqui, e a gente vai estar diante daquela cruz, você vai estar pensando naquela serpente que muda a sorte de uns e condena a outra, e que Deus não livra o povo das serpentes, mas livra da consequência de ter sido mordido. Você foi mordido pelo pecado, eu fui mordido pelo pecado desde que nascemos. Há solução para isso, e a solução é Cristo. Mas eu tenho que entender que isso revela quem eu sou e o que é que eu vou fazer da minha vida por conta de saber e de crer como eu creio. Ele tomou sobre si, e através do arrependimento e da fé alcançamos o perdão. Querido Senhor Jesus, tu e a tua casa, perdão e livramento da morte eterna. Eles receberam o perdão e o livramento daquela morte naquele instante, pela mesma fé que eu e você fomos despertados a crer. Aquela serpente não os livraria da morte eterna, livraria eles daquela morte e daquela tragédia que eles estavam vivendo por conta da sua própria incredulidade. Jesus é o advogado fiel e justo para perdoar e julgar retamente os arrependidos. Por causa do apelo de Moisés, Deus perdoou e julgou a todos. Por causa de Cristo, Deus nos perdoou. Agora, não esqueça do seguinte: todo pecador, mesmo já perdoado, sofre consequências pelo ato desleal contra Deus. O povo de Israel não foi diferente.
eles haviam de pagar o preço caso não quisesse receber a cura. E a cura é crer para ele e para nós. Oito e 9 diz assim, verso 9: fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por aquela serpente, se olhava para a de bronze, sarava, recebia a cura. O segredo não é olhar, é crer. Porque o mundo olha para Deus, vê Deus. Eu vejo muito mais em qualquer momento da história que eu vivi, especialmente na política e nos políticos, se falar de Deus. Mas uma coisa é falar, uma coisa é olhar, outra coisa é crer. Todas as vezes que lermos, ouvirmos algo inesperado e olhar para cima e dizer: Deus, então você está reconhecendo Deus sobre você e sobre nós. Muitos morreram naquele dia. Os que creram ao fitar os olhos no madeiro nasceram de novo. Amém? Que estavam mortos, condenados. E assim é conosco hoje. E assim será. Há salvação para aqueles que crerem no Salvador e fitarem a cruz com fé e esperança. Irmãos, a salvação ela é de graça indefinitiva em uma vez só. O cristianismo da fé é outra coisa. É por causa disso que a gente está aqui hoje. Creiamos sempre e sem duvidar. Existe uma vida na salvação e um Salvador na vida. E esse é o nosso consolo e alegria nesta ceia. Que eu espero que nós possamos experimentar dela, olhando para aquela cruz, saber que já somos salvos. Amém? Curva a cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. Enquanto você está orando, buscando o Senhor, trabalhando com o seu coração, talvez você está pensando sobre algumas coisas que você ouviu, talvez algumas coisas que precisam ser mudadas. Você talvez está pensando se o seu testemunho tem sido bom ou ruim ao longo desses anos todos. Mas existe dor no arrependimento. E essa dor não é causada por Deus, é porque erramos o alvo. Para o mundo, você e eu podemos ser só fanáticos. Mas a gente nunca pode ser meio crente. Que Deus nos fortaleça nesse sentido.